Irmãos, quando Abimael me convidou e me passou qual seria o versículo pelo qual nós trabalharíamos nessa noite. E existem algumas coisas que é meio desafiador para a gente entender. Porque a palavra de Deus, ela confronta as nossas vidas a todo instante. E aí você pega a união de homens, você pega a união feminina, e eles escolhem dentro da palavra versículos que vão trazer sobre nós uma grande responsabilidade. Qual é o versículo que nós iremos trabalhar hoje da união de homens? Vamos bem forte? Amém. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Aí a união feminina vai e lança um outro versículo desafiador. Cadê as irmãs aí? Qual é o versículo, o modo? Sabendo que o vosso trabalho... 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes. Seja um obreiro aprovado. Homens e mulheres, a pergunta é: estão vivendo aquilo que vocês estão falando? Ontem tivemos uma programação ali no centro de Angra, dos varões. E eu vou contar rapidinho para vocês. Quando a pandemia se instaurou e as igrejas fecharam, e depois que foi passando aquilo tudo, logo no finalzinho, a gente teve, como todas as igrejas, teve a dificuldade do retorno dos irmãos. Muitos com medo, alguns já com idade. Recomendação, fique em casa. Um falava fique em casa, o outro pode sair. Então a gente não sabia bem o que fazer. E fomos seguindo aquilo que a nossa liderança espiritual estava nos conduzindo. Mas o fato é que muitos tiveram medo. E nós estávamos num grupo trabalhando. Marquinhos conhece esse grupo, chamado Eclésia. E a gente estava ali fazendo várias atividades. E aí tivemos a ideia, já depois que passou tudo isso, mas ainda tinha aquela falta, vamos fazer um jantar para as irmãs. Nesse dia elas não vão fazer nada, não vão colocar a mão em nada. Os homens vão preparar tudo. Elas só vão vir para o banquete se deliciar do maná espiritual e do maná que nós iremos servir aqui. E assim nós fizemos. E foi uma bênção. E depois que foi feito esse jantar para as mulheres, lá na nossa igreja, elas resolveram retribuir, fizeram o primeiro para os homens. E aí elas fizeram o segundo para os homens, isso é anual. E essa semana teve o terceiro, só que os homens ficou só no primeiro. Estamos devendo os outros. Mas sexta-feira tivemos o terceiro que as mulheres fizeram e foi uma bênção. E o pregador da noite foi o pastor Jonas. E dentro daquilo que eu tinha preparado para pregar, ele falou algo interessantíssimo ali. E eu encaixei dentro da minha pregação. E eu queria que os irmãos que estavam no jantar ontem lá ficassem de pé. Lá na nossa igreja ontem, os irmãos, os varões. Isso. Esses varões estavam lá. Eles já sabem do que se trata, provavelmente. Mas agora eu quero que todos os varões fiquem em pé. Todos os varões. E eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra ela em 1 Reis. 1 Reis. No capítulo 2. Nós vamos começar falando juntos e vamos terminar falando juntos sobre isso. 1 Reis, no capítulo 2, versículo 1 e 2. Aqui, Davi, o rei Davi, dá instruções a Salomão, quando ele já estava quase morrendo. Ele dá instrução a Salomão, seu filho. Ele diz uma coisa interessante. Pastor Jonas disse e me chamou muita atenção. 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi,
deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e seja. Agora eu quero que você fale assim, ó, não importa se vai ficar meio confuso. Assim, eu vou falar assim, ó, William, seja homem. Você vai falar o seu nome e vai falar junto comigo, ok? Vamos lá? 1, 2, 3. William, seja homem. Amém. Pode sentar. Você precisa ser muito homem para ser um obreiro aprovado diante do Senhor. Para viver a realidade daquilo que a palavra diz, que como cabeça precisamos fazer na nossa casa, na igreja, no nosso trabalho, aonde colocarmos a planta dos pés. A gente precisa ser muito homem e ter compromisso com aquilo que nós aprendemos na palavra e precisamos viver na nossa vida. Paulo escreve a Timóteo, o pastor. Ele escreve essa carta na segunda vez que ele foi preso em Roma. É uma carta que vai trazer sobre a vida do pastor Timóteo um novo ânimo. Ele escreve essa carta para mostrar que ele precisava tomar algumas atitudes diante daquilo que ele estava vivendo naquele momento, que era um desânimo. E ele, em suas palavras, ele não diz isso aqui nesse texto, mas tudo que está escrito aqui, ele está dizendo: seja homem, para viver os desafios do seu ministério. Seja homem. Vamos ler o texto? E eu queria ler com vocês um pouquinho mais do capítulo 2. Tu, pois, filho meu, versículo 1. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e os que de minha parte ouviste através das minhas testemunhas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morramos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. E somos infiéis, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitam contendas de palavras que para de nada aproveitam, exceto para a submissão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, os quais deles usam passarão impiedade ainda maior. Só até aqui, irmãos. Só até aqui. Antes da gente falar sobre o versículo, que é o nosso tema nessa noite, eu queria só fazer 2 apontamentos rápidos sobre essa carta. No versículo 4, Paulo, ele usa aí
algo interessante quando ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem te chamou para essa grande obra? Quem arregimentou você para esse grande exército? Quinta-feira nós estávamos ali na sede, estávamos responsáveis pelo estudo. E nessa quinta-feira, uma vez por mês, é feito o estudo da revista Vida Cristã, das irmãs. E uma das coisas que me chamou a atenção, quando eu estava preparando o estudo, foi a primeira frase que o autor que escreveu aquela lição falava. Ele botou assim: estamos vivendo uma crise. Essa crise está instaurada no Brasil e no mundo. Deus levantou um grande exército para poder estar dentro dessa crise, pregando a palavra que pode salvar, libertar e curar aqueles que estão sofrendo lá fora. Nós fazemos parte deste exército, mas o que temos feito quanto soldados de Cristo? O que temos feito com a arma que Cristo disponibilizou para nós combatermos esse bom combate lá fora? Nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa vida. E o que observamos é que em meio à crise existencial que estamos inserida dentro dela, nós estamos usando a ferramenta e a arma errada para combater. Essa é uma realidade. Quem escolheu você? Quem escolheu você foi o Senhor Jesus. Não foste eu, não foste você que escolheu o Senhor, mas foste o Senhor que nos escolheu. Isso está lá em João 15,16. Ele nos separou para uma grande obra. Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, nos deu vida e nos deu uma armadura para poder combater aquilo que nós precisamos combater. Ele nos resgata do lamaçal do pecado e Ele nos dá logo em seguida uma missão. Qual é a missão? Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que na caminhada do ir pregar o evangelho, você vai encontrar adversário, você vai encontrar barreira, você vai encontrar pessoas que vão atirar contra você. É uma guerra. Só que esses tiros que vêm sobre nós, você não enxerga com os seus olhos carnais. Você só tem a capacidade de enxergar esse confronto a partir do momento que você tem intimidade com o general de guerra, que vai mostrar para você o que está vindo ao seu encontro. Mas Ele que te escolheu te dá a capacidade de você ir, porque o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você te dá essa legalidade de poder ir, de poder confrontar, de poder estender a mão e repreender o inimigo de nossas almas e ele cai por terra. Ele te chama, ele te dá uma missão e ele te capacita para fazer a obra. Colossenses 3, no versículo 1 e 2, vamos ler rapidinho? Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, no versículo 1 e 2, vai dizer assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
O problema é que às vezes nós estamos desligados e não estamos ligados nas coisas do céu. E nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas desta vida. Nós precisamos, nós vivemos aqui na terra, nós fazemos parte da humanidade que aqui habita, só que nós não somos daqui, nós não podemos nos envolver com as coisas lá de fora, porque a palavra de Deus diz que aquele que ama as coisas lá de fora, aquele que ama o mundo, Deus não tem prazer nele. Precisamos estar ligados com as coisas lá do céu. E isso não é uma exclusividade quando você está aqui dentro dessas 4 paredes na igreja. O bom soldado, a palavra vai dizer aqui, ó, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o convocou, que o chamou. E isso é para você viver aonde quer que você colocar a planta dos seus pés. Esteja ligado com as coisas do alto. Versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Siga o seu percurso como um bom soldado de Cristo. O atleta, ele citou aqui, porque você quando atleta, um corredor, agora à tarde eu estava vendo estava passando ao vivo lá, uma corrida, e eu botei e fiquei vendo. E eu estava justamente imaginando isso. Uma corrida, ela tem um início, ela tem um meio, e ela tem um fim. O início, eu entendo, eu não sei se tem visitante aqui, mas o início, se tiver visitante, Deus está falando ao seu coração, fique atento, mas a maioria aqui, eu creio que são convertidos no Senhor Jesus. O início foi quando Deus resgatou você, tirou você do lamaçal do pecado. Esse é o início da sua caminhada, esse é o início da sua prova, esse é o início da sua corrida. Agora você tem uma longa corrida pela frente, aonde nós vamos falar já, que você precisa ser aprovado diante de todo esse percurso que você tem pela frente. E você vai chegar ao final. E o que nós cremos, o que nós queremos, é que o Senhor Jesus, ao chegarmos diante dEle, Ele possa abrir os braços e falar: seja bem-vindo, amado de minha alma. Porque eu fico pensando às vezes, quando a gente prega a palavra a alguém, a pessoa rejeita, e você prega e ela rejeita, eu fico pensando, eu já cheguei a chorar, porque eu fico imaginando chegar diante do Senhor e o Senhor falar assim: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Você já parou para pensar como isso vai ser triste? Isso não é uma exclusividade para aquele que ainda não aceitou, não. Porque ele fala: aparta-te de mim que eu não vos conheço. Mas aí alguns vão questionar: mas em teu nome... E ele vai continuar dizendo: aparta-te de mim, que eu não conheço você. Não tenho parte contigo. Isso é muito triste. Quando o Senhor abrir os braços e te receber ao final, você alcançou diante de Jesus, pela graça e pela misericórdia, porque não merecemos, mas o Senhor Jesus nos espera de braço aberto. Agora, como faremos esse percurso? E alguém pode perguntar: mas qual é a parte mais importante de um percurso, numa corrida? Se você perguntar para um atleta, qual é a parte mais importante dessa corrida aqui? Se eu perguntar para vocês, alguns podem dizer: olha, a parte mais importante é a largada. Outros vão dizer: não, é o desenvolvimento, é no meio da corrida. Outros vão dizer: não, a parte mais importante é chegar, porque o que mais importa é chegar em primeiro. Mas talvez se você perguntar isso para um atleta, ele vai dizer para você: olha, todas as partes são importantes, porque se você largar mal a sua corrida, você compromete toda a sua corrida. Mas se você largar bem e durante o meio do percurso você não tiver força para caminhar, você não consegue chegar lá na frente. Então toda a etapa é importante. Queremos ser obreiro aprovado?
precisamos entender que estamos numa corrida. Estamos a caminho da nossa casa, das mansões celestiais que o Senhor preparou para mim e para você. Mas como está a nossa desenvoltura em meio a essa caminhada? Está faltando fôlego? Está faltando força? Está com sede? Aqui está a água. Aqui está o pão que te dá força. Aqui está o manual do Senhor Jesus que diz o que você tem que fazer para alcançar aquilo que você está em busca. Provérbios 4, 27. Vou ler rapidinho. Provérbios. Provérbios, capítulo 4, versículo 27. Vai dizer assim: não decline nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. A corrida, ela tem um percurso que você tem que seguir. Não sai para a direita. Não sai para a esquerda. Não tenha prazer no mundo. O que diz aqui? Retira o teu pé do mal. Retira o teu pé da onde você não precisa e não tem que colocar. Deus, Ele nos guarda onde quer que a gente venha colocar a planta dos pés, mas se tiver um direcionamento dEle, se tiver uma ordem dEle, porque somos soldados de um Deus que fala e fala poderosamente, nos instrui, nos dá o mapa para seguir, para poder dizer para onde nós temos que caminhar, para dizer o que nós temos que fazer. A estratégia da guerra vem dEle, e a estratégia é a palavra de Deus. Então não coloca seu pé onde você não deve colocar, porque isso vai fazer com que você não seja aprovado. E o que nós pedimos para a irmã citar: sede firmes e constante. O atleta só alcança o objetivo quando ele é firme e constante. Constante. Se você for rápido demais, falta fôlego para chegar. Se você for devagar demais, você não consegue chegar em primeiro. Você precisa ser firme e constante. Na obra de Deus não é diferente. Você quer ser firme e constante na obra de Deus? Leia a palavra de Deus e fale diariamente com o Senhor Jesus, com o general de guerra que vai traçar e vai dizer para você o que ele tem preparado e qual é a estratégia de guerra que ele preparou para você naquele dia. Procura apresentar-se aprovado. Eu separei 2 textos aqui de pessoas, de seres que chegaram diante de Deus e se apresentaram. Procura apresentar-se. 2 que se apresentaram. Primeiro, Mateus 19, abre aí, rapidinho. Mateus capítulo 19. Talvez a gente não queira acreditar e talvez a gente fique meio perdido em meio a algumas situações. Mas às vezes o que está acontecendo na nossa vida é justamente o que aconteceu na vida desse jovem. Mateus 19, no versículo 16, vai dizer assim: e eis que alguém aproximando lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um,
Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os meus mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Esse jovem se apresentou. Esse jovem se apresentou diante do Senhor. E ele queria algo do Senhor. Ele queria seguir um percurso, seguir e alcançar a salvação. Mas algo me chama a atenção. Quando Jesus diz para ele o que ele teria que fazer. Irmãos, lembra da crise? Hoje é uma realidade vivida por muitos que estão dentro de igrejas, e graças a Deus isso não acontece nessa igreja. Glória a Deus por isso. Porque querem alcançar o que Deus pode oferecer, que é a vida eterna, mas não quer abrir mão daquilo que atrapalha em meio à caminhada e o percurso. O Senhor Jesus falou, você quer? Vende tudo que você tem. Aquele jovem abaixou a cabeça imediatamente, porque era dono de muitos bens. Sabe o que eu entendo? Mateus 6, 21, é o que eu entendo, é o que a palavra responde. Mateus 6, 21, o que diz? Mateus 6, 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também. O coração daquele jovem estava na sua fortuna. E ele optou em não abrir mão daquela fortuna para alcançar aquilo que ele, por um momento, pensou ser bom. Porque quando a palavra de Deus, quando Deus fala para ele, olha, você precisa de algumas coisas, e eu vou falar isso para você bem rapidamente. Não matarás, não furtarás, ama o teu próximo. E o que ele responde? Ele fala, destas coisas eu tenho ouvido, dessas coisas eu sei. E tem muita gente assim hoje, que sabe, que conhece a palavra, e se eu pregando aqui, talvez você esteja dizendo no seu coração, eu sei de tudo isso que está sendo falado, eu conheço tudo isso, essa igreja aqui, é uma igreja que ensina a palavra genuína do Senhor, e aqui nós aprendemos tudo isso, mas do que vale se você não viver isso? Do que vale se você não colocar isso em prática? Não tem valor algum. Você conhecer e não praticar não faz de você um obreiro aprovado. O que faz de você um obreiro aprovado pela misericórdia e graça do Senhor é quando você vive aquilo que você aprende. Você vive a palavra na íntegra. Você aprende e coloca isso em prática. Isso faz com que os olhos do Senhor olhem para você com um olhar de misericórdia e graça e faz de você alguém melhor. Aonde está o seu coração, irmão? Ali está o seu tesouro. Seu coração está na palavra. Seu coração está no momento onde você está aqui e sente a presença de Deus, e você entende e sabe que o melhor lugar para estar é aos pés do Senhor. Seu coração está nisso.
Ou será que você está aqui preocupado, pensando que esse culto pode acabar logo, porque você tem um outro compromisso, ou que você precisa ir para outro lugar, ou você está preocupado com outras coisas, e como foi dito no início do culto, se desliga de tudo lá fora, porque o momento é de adoração, o momento é de ouvir o que o Senhor tem para falar, aprender e colocar em prática, porque as almas lá fora estão clamando, e se eu e você não pregar, eles vão continuar lá clamando e vão morrendo, indo para o inferno. E nós que pensamos ser aprovado, não estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus. Aquilo que Ele deu para você como ordem, como soldado que regimentou. E o exército está formado, só que esse exército tem diminuído. Porque muitos não querem pagar o preço, muitos não querem o ferimento da guerra, muitos não querem o ferimento da batalha. E não pensa que vai ser fácil, não. Porque a palavra diz que no mundo tereis aflições. Na guerra você vai ter aflições. O que vai fazer de você um obreiro aprovado é se você se dispor a viver isso tudo. A saber que vai doer, que vai ferir, que vai magoar, que vai entristecer. Mas aí você vai olhar e vai falar: eu sei em quem tenho crido, e também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Isso é a visão de um obreiro aprovado. Aleluia. Outro que esteve diante do Senhor, Jó. Abra aí, Jó. No capítulo 2. Jó, capítulo 2, versículo 1, vai dizer: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Satanás se apresenta diante do Senhor. E aí a história você já conhece. De onde você vem, Satanás? O Senhor pergunta. Ele responde: de rodear a terra. Viste por lá meu servo Jó? Eu vi. Ele está lá, cheio de boi, cheio de camelo, 10 filhos, cheio de dinheiro. Assim é fácil servir ao Senhor. Vai lá. Pode tirar tudo que ele tem, só não toca nele. Jó estava quietinho, Jó não estava sabendo de nada. Lembra que eu falei que às vezes o tiro vem e você não está vendo? Chegou na vida de Jó. Ele perde os 10 filhos, ele perde o seu gado, ele perde tudo que ele tinha, e ele perde tudo de uma vez só. Por causa de Satanás que se apresentou diante do Senhor. Aí você acha, você acorda de manhã, vai para o seu dia a dia, para a sua batalha. Você deseja, porque é natural do ser humano. Hoje eu quero ter um dia abençoado. Hoje, Vertinho, eu quero passar um dia, sabe, nada vai me aborrecer. Aí Satanás se levanta para tirar sua paz. E no primeiro obstáculo, você já coloca o pé onde não deveria colocar. Foi assim que agiu Jó? Jó não agiu assim. Quando Satanás se apresenta e fala com o Senhor Jesus e pede autorização para fazer o que ele fez, Jó estava ali. Tudo isso aconteceu na vida de Jó. E ele falou: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vai ter gente que vai falar assim: tá vendo? Você chegou aqui tão alegre, tão feliz nesse dia, mas olha só o Deus que você serve, olha só o que Ele deixou, olha o que Ele proporcionou para você nesse dia. Era o que estava fazendo a mulher de Jó.
Abandona esse Deus aí, larga ele, vai seguir outro Deus, vai fazer outra coisa. Melhor é estar na presença do Pai. Temos que aprender, irmãos, para que sejamos obreiros aprovados diante do Senhor, temos muito a aprender. Para que a gente viva um ambiente de adoração, como é vivido nessa igreja, temos muito ainda a aprender. Porque nós não sabemos nos comportar quando alguém dentro da igreja pisa no nosso calo. E olha que você nem perdeu tudo que você tem, você não perdeu sua casa, você não perdeu sua conta no banco, você não perdeu seu salário do mês. Alguém simplesmente, que não estava bem naquele dia, falou algo para você que não deveria falar. Não volto mais nessa igreja. Vou congregar em casa e vou assistir o culto pela internet. Como ser obreiro aprovado assim? A palavra, ela fala que nós devemos estar unidos, juntos em adoração. Quer ser obreiro aprovado? Quando alguém falar algo que não deveria, baixe a sua cabeça e peça perdão. Você já teve a oportunidade de pedir perdão quando você não fez nada e aquele irmão te abraçar? O Espírito manifesta algo tão grandioso, tão diferente, que você não tem como explicar. Quando o pastor da igreja estiver aqui pregando uma palavra desafiadora para você, não confronta não, estende a sua mão, ora por ele, pede força, pede sabedoria, porque ele como anjo da igreja, ele sofre. Obreiro aprovado, ele clama e ora pela vida do seu pastor, da sua liderança, ele não se levanta contra, ele está ali sempre à disposição. Pastor, em que eu posso te ajudar? Pastor, o que eu posso fazer para te ajudar nessa caminhada? Isso são atitudes de um obreiro aprovado. Êxodo 15, 26, já estou terminando. Êxodo. Se alguém achou aí, pode ler. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Em vez de murmurar, adore. Faça cumprir na sua vida essa palavra. Porque Ele, através de uma vida de um obreiro aprovado que vive essa realidade, Ele cura as doenças da alma e Ele cura as feridas do seu coração. E os dois últimos versículos que eu gostaria de ler com você. 3 últimos versículos. Tiago 1, abre aí rapidamente. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, no versículo 12, vai dizer assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Precisamos
perseverar. Estamos desistindo muito fácil. Estamos desistindo do nosso irmão muito fácil. Estamos desistindo das almas perdidas muito fácil. Estamos desistindo dos nossos parentes que não aceitaram o Senhor Jesus muito fácil. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. Suporte, porque a palavra diz que Deus não deu para você, Deus não deu para mim algo que eu e você não possa. Está pesado? Senhor, eu sei que o Senhor disse que o Senhor não me deu nada que eu não possa suportar, mas eu estou sentindo muito pesado. Alivia o peso da cruz. Não, está pedindo errado. Está pesada a sua cruz? Peça para o Senhor ombros mais fortes. Porque se Ele te deu, Ele que te criou, Ele sabe o que você consegue suportar. E se você não está conseguindo suportar, é porque você não está manuseando bem a palavra da verdade. Porque ela diz e ela ensina o que você deve fazer para suportar. Tiago 1, versículo 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, em nada deficiente. Está passando por provação? Agradeça e fique alegre. Existem alguns ditados populares, ou algumas coisas que se falam. Nem tudo a gente deve usar, mas uma coisa é certa: Deus, Ele prova aquele que Ele quer provar. Isso é uma realidade, o texto está dizendo. Se você está dentro dessa prova, é porque o Senhor te capacitou para estar dentro dela. Ele está colocando diante de você essa prova, mas Ele colocou porque Ele sabe que você tem como suportar. Ele colocou porque Ele está chamando a sua atenção para algo que você precisa melhorar, na sua intimidade, na sua leitura diária da palavra. Ele está chamando a sua atenção porque você está desligado e precisa virar uma chave, e Ele coloca diante de nós as provações. Mas Ele coloca porque Ele está querendo aprovar você. Ele está querendo te ensinar algo diferente. Alegre-se por ser provado por Deus. E por último, aquele que trabalha tudo isso no coração, o Senhor encontra, olha e vê graça. Tem uma palavra que Ele fala, e é o que eu desejo ouvir do Senhor, e eu tenho certeza que você também gostaria de ouvir. Mateus 25, versículo 21. O 23 diz a mesma coisa. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Quando o Espírito Santo de Deus falar isso contigo, é porque você está no processo fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. São palavras que vão ouvir aquele que for
um obreiro aprovado diante do Senhor.